Olha, já pararam para pensar no que vai numa simples apresentação? Tipo as primeiras palavras de uma carta, de um e-mail. Nos primeiros 7 versículos de Romanos, o apóstolo Paulo faz muito mais do que só dizer oi. Ele está, na verdade, construindo um argumento, sabe? Estabelecendo quem ele é e por que ele tem autoridade para falar com uma das audiências mais importantes do mundo. A gente vai desvendar essa introdução que é simplesmente genial. Vamos pensar num desafio bem comum para todo mundo. Como é que se ganha a confiança de estranhos? De gente que nunca nos viu, que talvez até já ouviu umas fofocas a nosso respeito e que por isso desconfia das nossas intenções? Pois é, essa era exatamente a situação do apóstolo Paulo. Exato. Esse era o grande dilema dele. Ele estava escrevendo para a igreja que ficava, assim, no coração do Império Romano, um lugar que ele nunca tinha pisado. A fama dele já tinha chegado lá, claro, mas era aquela coisa, né? Uma mistura de verdade com boato, talvez até umas mentiras pesadas. Então, as primeiras palavras dele não podiam ser um oi qualquer. Tinham que ser as suas credenciais, o seu cartão de visitas. Essa carta, logo de cara, precisava deixar bem claro quem ele era e por que raios aquelas pessoas deveriam dar ouvidos a ele. Ele tinha que construir uma ponte de confiança, sabe? E o jeito que ele fez isso foi simplesmente genial. E vão entender uma coisa? A missão de Paulo era gigantesca, não era pouca coisa. O evangelho, na cabeça dele, não era uma mensagem para um bairro ou uma cidade. Era universal, para todo mundo, para todas as nações. E para chegar em Roma, que era tipo o centro do mundo conhecido na época, a apresentação dele tinha que ser perfeita, impecável e, mais importante, fundamentada em algo divino. Então, bora lá. Vamos analisar essas credenciais do Paulo uma por uma. E a primeira, olha, para a mentalidade da época, para um romano, é um choque total. Num mundo onde o que valia era status, poder, ele não chega dizendo sou cidadão, sou um estudioso, nada disso. Ele começa com o título mais baixo que você pode imaginar. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. E é aqui que o negócio fica sério, porque a tradução dessa palavrinha, servo, é a chave para a gente entender o tamanho do impacto disso. A palavra que Paulo usa no grego é doulos. E doulos não significa um servo, um empregado que recebe salário tem direitos. Não, a tradução literal é escravo. Alguém que não tem direito a nada, cuja vida pertence, de corpo e alma, ao seu senhor. É uma declaração radical, sabe? De identidade de a quem ele pertencia. E é nesse ponto que a gente percebe o quão radical o Paulo era. Pensa comigo. Para um cidadão romano, o orgulho todo vinha da liberdade, do poder, do status. E aí chega Paulo e vira essa lógica de cabeça para baixo. A maior honra dele, a primeira coisa que ele faz questão que saibam sobre ele, é a sua submissão total. É como se ele estivesse dizendo, olha, minha verdadeira cidadania não é a romana, é a celestial. Quem define quem eu sou é o meu Senhor. E só para a gente ter uma dimensão do peso disso, estima-se que existiam cerca de 100 milhões de escravos no Império Romano. 100 milhões. A escravidão era uma realidade brutal e presente em todo lugar. Então, para um homem livre, um cidadão romano como Paulo, se chamar voluntariamente de doulos, de escravo, era uma declaração de humildade que batia de frente com toda a estrutura social e os valores daquela cultura. Ok, então a gente entendeu que a base da identidade dele é a submissão, a humildade. Mas aí vem a pergunta, né? Um escravo não tem autoridade para nada. Como é que ele se atreve a escrever com tanta firmeza para a Igreja de Roma? É aí que a gente chega na segunda credencial dele, que explica de onde vem a sua autoridade. Ele continua chamado para ser apóstolo. Percebe o detalhe? Ele não diz eu escolhi ser um apóstolo ou eu me tornei um apóstolo. Ele diz chamado. A origem dessa função não vem dele, vem de uma convocação de Deus. E esse é o ponto-chave. Essa autoridade não foi ele que se deu. E a palavra apóstolo, assim como doulos, tinha um peso enorme. Não era só um enviado, um mensageiro qualquer. Pensa num embaixador oficial, com plenos poderes. Um delegado que foi comissionado para falar e agir em nome de quem o enviou. Ou seja, a autoridade de um apóstolo era, na prática, a própria autoridade de Cristo. E olha, não era um título que qualquer um podia sair por aí se dando. As credenciais para ser um apóstolo eram bem claras e específicas. Tinha que ter sido testemunha da ressurreição, ter sido chamado diretamente por Cristo e ter recebido a autoridade divina para fazer milagres e ensinar a doutrina. Era um cargo, assim,
único, fundamental para a igreja que estava começando. Ao se apresentar desse jeito, Paulo está sendo muito esperto. De uma forma sutil, mas super poderosa, ele está calando a boca dos críticos. Para aquela galera que dizia, mas ele não era um dos 12 apóstolos originais, ele está respondendo, minha autoridade não veio de homem nenhum, nem de um conselho. Veio direto do Cristo ressurreto, lá no caminho de Damasco. A própria história dele era a validação dele. Beleza, então a gente já tem a identidade. Escravo. A autoridade, apóstolo. Mas tudo isso para quê? Qual o objetivo? A terceira credencial amarra tudo isso e revela o grande propósito por trás de tudo. Separado para o Evangelho de Deus. Essa frase é forte. A vida inteira dele, a identidade de escravo, a autoridade de apóstolo, tudo isso foi canalizado para uma única tarefa, uma missão que consumia tudo. Ele foi literalmente posto de lado com um propósito específico, que não dava para negociar. E que missão era essa? Não tinha nada a ver com fama ou dinheiro para ele. O objetivo era levar a obediência da fé para todos os povos. Era anunciar a boa notícia de que o Salvador que todo mundo esperava tinha finalmente chegado. Resumindo, era para deixar claro que a salvação só existe em Cristo. E é aqui que o Paulo faz uma transição simplesmente brilhante. Ele pega a história do chamado dele e conecta direto com a experiência daquelas pessoas em Roma. Ele mostra que eles, também, de alguma forma, fazem parte dessa mesma história divina. Ele olha para eles através da carta e diz: vocês também estão aí e foram chamados para serem de Jesus Cristo. Ou seja, a mesma força, a mesma dinâmica de um chamado divino que agiu na vida dele, também agiu na vida deles. Isso cria uma conexão na hora, uma ponte muito profunda entre eles. E, de novo, é super importante a gente entender o peso da palavra chamados aqui. Para o Paulo, isso não é um convite tipo, apareça se quiser. Não. O chamado divino, no grego kletos, é uma ação poderosa de Deus. Uma ação que não só convida, mas que vai lá e transforma o coração da pessoa, que cria a fé que é necessária para responder. E claro, esse chamado tem um propósito bem claro. Não é um passe livre para viver de qualquer jeito, é um chamado para serem santos. E o que é ser santo? É ser separado para Deus, exatamente como Paulo foi separado para o Evangelho. Percebe a conexão? O chamado de Deus sempre leva a uma vida com um novo propósito, uma vida transformada. Então, quando a gente termina de ler esses primeiros versículos, a gente percebe que a introdução de Paulo é muito mais que uma saudação. É uma verdadeira aula sobre identidade, autoridade e propósito. E tudo isso amarrado numa única ideia, a vocação, o chamado de Deus. Então, só para recapitular, ele constrói a apresentação dele em 3 pilares. Primeiro, a identidade, que é ser um escravo de Cristo. Segundo, a autoridade, que vem de ser um apóstolo chamado por Deus. E terceiro, a missão, que é ser separado para o Evangelho. É o pacote completo, um modelo perfeito de uma vida que responde a uma vocação. E tudo isso, claro, nos deixa com uma reflexão. Paulo tinha uma clareza absurda de quem ele era e para que foi chamado. A vida dele era a sua mensagem. E isso nos convida a pensar, né? Em que se baseia a identidade de alguém? Que tipo de autoridade guia uma vida? E no fim das contas, qual é a missão que faz uma pessoa seguir em frente? São perguntas que ficam no ar para a gente pensar.